Bom dia, igreja, paz do Senhor. Vamos nos dedicar a um tempo precioso, que é aprender da palavra do Senhor. E eu vou convidar você para inicialmente abrir o texto em Números, que é o quarto livro da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico ou Números. Levítico, Números. Então, lá no Antigo Testamento, Números capítulo 14, leitura do verso 39 até o verso 45, leitura inicialmente. Como vocês sabem, na escola dominical é tempo que a gente tem oportunidade de folhear bastante a palavra. É sempre uma oportunidade que nós temos de ir nos familiarizando com a palavra de Deus. Quando diante das dúvidas temos irmãos e irmãs, o pastor, para nos ajudar a compreender um tantinho mais da palavra do Senhor, e claro, sem contar, ou contando em primeiro lugar, a iluminação do Espírito Santo de Deus, que abre o nosso entendimento. Números 14, leitura do verso 39 até o verso 45. Eu vou fazer a leitura desse texto e depois também de João 15, 2 versículos, e os irmãos e as irmãs poderão participar depois, quando dos textos que serão distribuídos também, como é do nosso hábito aqui, para nos ajudar a compreender o tema que nós vamos compartilhar. Sem Deus nada podeis fazer. Tanto nesse texto de Números quanto no texto lá de João, nós vamos ver claramente como deve ser a nossa caminhada com Deus, para nós que fomos chamados para com Deus caminhar. A regra é sempre caminhar de acordo com aquilo que Deus tem permitido. E toda vez que nós ousamos a contrariar o que nós já sabemos que não deve ser contrariado, também nós já conhecemos os resultados. E é sempre oportuno a gente revisitar a palavra de Deus para poder conferir. Você encontrou Números 14? Amém? 39 e seguintes. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas, os cananeus que habitavam a montanha, e os feriram, derrotando-os na região de Horma. Vamos lá agora para João, no Novo Testamento, o texto conhecido, um dito de Jesus maravilhoso, que nós já decoramos a nossa caminhada com Deus, né? Nossa caminhada de fé. Todos nós, ainda mais nós que já aqui, a classe de adultos, que já estamos há muito tempo na jornada da fé, não apenas decoramos o versículo que será citado aqui e conferido agora na Escritura, mas também temos colocado em prática e experimentado, né, de fato, como é o resultado de quando nós assim entendemos ou assim negligenciamos. João 15, eu vou ler não apenas o verso 4, o verso 5, mas do verso 1 até o verso 7. João 15, verso 1, verso 7. Como vocês sabem, Jesus usava bastante linguagens figuradas do cotidiano, alimentos, por exemplo, pescaria, agricultura, soldados de guerra, ou a cultura da guerra, que infelizmente naquele tempo era mesmo uma cultura. Jesus utilizava dessa linguagem do dia a dia para as pessoas compreenderem o que ele estava falando. E aqui um texto belíssimo, Jesus usa a linguagem da árvore, né? De uma árvore frutífera, para dar o recado
aos seus discípulos. Então disse Jesus: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Até o 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras ou as minhas instruções permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Bom, até aí. Vamos mais uma vez orar, irmãos e irmãs, pedindo a direção do Senhor para esse tempo de compreensão do recado de Deus para cada um de nós, tendo liberdade de conferir na palavra, na Bíblia, palavra por palavra, daquilo que cremos vem do Senhor. Presbítera Jaqueline, nos conduza nesta oração. Pai Santo, mais uma vez, Senhor, obrigado por estarmos aqui na tua casa, Senhor, onde nós podemos louvar o teu santo nome, podemos orar e podemos meditar na tua santa palavra. Senhor, neste momento, usa o teu servo pastor, Senhor, para transmitir mais uma vez esse estudo de cada um de nós, Pai, que ele possa cair no nosso coração, Senhor, como terra abundante e frutificar, Senhor. Abre o nosso pensamento, abre a nossa mente, não permita que nós estejamos distraídos com outras coisas, Senhor, para podermos ouvir de Ti, Senhor, o melhor para as nossas vidas. Amém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda, Dona Glória. A senhora está chegando no lugar certo, na escola dominical, que é onde a gente tem a oportunidade de ir para frente, ir para trás, mexe na palavra aqui, aprende ali, consulta, pergunta, compartilha, porque é assim mesmo que a gente aprende a palavra do Senhor. E obrigado pela presença de todos vocês, irmãos e irmãs aqui que estão nesta manhã preciosa. A minha opinião sobre o sol vocês já sabem, Então já sabem que é um dia lindo na presença do Senhor. Louvado seja Deus, porque estamos respirando mais um dia, estamos andando mais um dia, estamos podendo ir e vir, de moto, de carro, a pé, de ônibus, não importa. A disposição de cada um de estar aqui nessa manhã é sempre louvado, Bom, como nós sabemos e cremos, sabemos pela Escritura e cremos no coração pelo Espírito Santo de que Jesus é Deus encarnado. Então, quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, que há pouco conferimos, nós podemos também compreender o título da nossa reflexão nessa manhã: sem Deus nada podemos fazer. Pastor, mas é o seguinte, e quem não tem Deus, então não faz nada? Não, não é isso. Sem mim nada podeis fazer, ou sem Deus nada podeis fazer, nada que tenha a ver com a nossa comunhão, o propósito que nós escolhemos ter com Deus. Eu costumo dizer, com Deus até as coisas erradas são certas, O que são as coisas erradas? Erradas a figura do mundo, por exemplo. Então, por exemplo, o mundo diz, não perdoa, nós perdoamos. Então, para o mundo nós estamos errados, mas com Deus estamos certos. Então, no Senhor, todas as nossas coisas devem ser colocadas como o quê? Como submissas ao Senhor. E o quanto antes, irmãos e irmãs, o crente aprender isso, melhor para ele. Melhor em todos os sentidos. Eu sempre digo que o alvo máximo que um cristão busca é ter a certeza de que ele, em Cristo Jesus, ele é salvo e que nada vai tirar essa salvação. Portanto, quando ele morrer, ele vai estar no paraíso. Você crê isso? Amém? Só que é o seguinte, irmãos e irmãs, até chegar o dia da nossa ida para o céu, para alguns vai demorar, aparentemente falando, aqueles que são jovens, aparentemente vai demorar bastante, para outros nem tanto, pela lógica da vida. A gente não sabe se Deus vai nos dar 200 anos. Se Ele quiser fazer isso comigo com saúde, eu estou aceitando, porque viver é bom, vocês sabem disso, viver é bom, principalmente quando a gente vive de acordo com princípios do Senhor. Mas o nosso alvo é de fato a salvação em Cristo e a vida celestial.
Só que, irmãos e irmãs, e ainda que a gente não perca isso porque não dependeu de nós, e sim foi a graça de Deus, mas a nossa vida mesmo de crente pode ser muito difícil, pode ser muito frustrante, pode ser muito decepcionante, pode ser muito complicada, cheia de altos e baixos, à medida que a gente estabeleça os critérios que a gente quer desenvolver a nossa caminhada com Deus. Então vou dizer, não se trata de perder a salvação. Nós já conquistamos em Cristo Jesus, nosso nome está anotado no livro da vida, amém? Amém. Né? Só que até chegar o dia de Deus nos recolher, Dona Maria Conceição, muita coisa vai acontecer enquanto estivermos aqui. E é importante que a gente tenha esse princípio. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que a nossa salvação em Cristo, Liliane, é que vai mediar as nossas ações aqui. Ah não, eu sou salvo, eu sou crente, eu tenho plena convicção da minha conversão no Senhor, amém por isso, glória a Deus por isso. Mas o fato de você não perder a salvação, o fato de você não perder aquilo que Deus te deu gratuitamente, como Paulo fala em Romanos 3, do 19 até o 27, né? Ainda que você não perca isso, porque é uma garantia de que você estará na presença de Deus na eternidade, né? A salvação em Cristo não retira de você aqui na terra as obrigações que um crente deve ter, né? E quando eu falo que eu cresci, eu falo de modo simbólico de dizer, né? Que de estatura eu não cresci, mas crescer na igreja ou crescer na fé, e vocês sabem, eu sempre louvo a Deus pelo modelo de educação religiosa que eu recebi da minha mãe, né? Então na casa da minha mãe, nunca foi permitido, e minha casa de terceira geração de crente, então na minha casa nunca foi permitido reclamar da vida. Aí se você me perguntar, e vocês tinham motivo? Eu posso listar fazer uma lista aqui de dezenas de coisas. Por exemplo, pagar aluguel a vida toda, passar dificuldade, sabe? Por exemplo, perder o pai aos 3 anos de idade, que era a minha idade, uma mulher com 30 anos, ter 5 filhos e não ter onde morar, você imagina. Nem mesmo assim, minha mãe muito crente, nem mesmo assim, tendo motivo, minha mãe nunca deixou se reclamar da vida. Então eu louvo a Deus por isso, porque além de aprender de casa, eu entendo que é o que ela aprendeu da palavra e que está correto, né? E às vezes a gente se pauta nessa tese, né, de que nós somos salvos em Cristo, e meio que como nós falamos ontem, e por conta da salvação em Cristo, a gente quer meio que pressionar a Deus, né? E esse texto que nós vamos agora conferir, irmãos, mostra bastante isso, presbítero Milton, porque quando Deus coloca alvo na nossa vida e estabelece padrão, né, Deus não vai, a não ser que Ele próprio, que é soberano, mude, Deus não vai mudar de ideia por causa de mim. Deus não é como um pai, né, humano, como uma mãe humana, que dependendo da situação, né, tem misericórdia e acaba mudando de situação, né? Que eu costumo dizer sempre, que aprendi na palavra já há bastante tempo e agora como pastor, né? Deus não abre mão da obediência. Deus não abre mão da obediência. Esse é um princípio, irmãos e irmãs, que o crente tem que aprender logo cedo. Aliás, para o seu bem. E olha que interessante, e não tem a ver com salvação. Deus não vai revogar a sua salvação, né? Mas o quanto antes a gente aprender, né, que sem Deus a gente nada pode fazer que na verdade dê certo ao nosso padrão, né, na nossa vida, né, melhor será. Quanto antes a gente entender, aceitar e compreender, tá bom? Então vamos lá. No contexto do texto de Números, a gente vai perceber um pouco porque desta rebeldia que parece inicialmente uma obediência. Olha que interessante, o povo é derrotado em Horma, tá? Então você vai, no capítulo 14, vai dizer assim, bora lá, mas era para o povo ir, continuar seguindo a direção que Deus havia dito, e o povo em algum momento fala, não, nós não vamos. Aí o Moisés vai e diz, olha, vocês não vão? Então vai acontecer isso, isso, isso e isso. Aí o povo fala, então a gente vai. Aí de repente Deus fala com Moisés, fala para o povo não ir.
Mas mudou de ideia, pastor? Não. É que a condição que Deus estava colocando agora é ir para você se dar bem? Não. Eu quero que você vá por obediência. E aí o povo, então, mesmo indo para o lugar que Deus anteriormente havia dito para ir, e eles não quiseram ir, então Deus fala, agora vocês não vão. E não vão por causa disso, disso, disso e disso. Aí o povo fala assim, não, mas agora a gente vai. Vocês vão por conta própria. Não, a gente vai. Aí ele vai, sobe no monte e tem uma derrota, né, bastante dolorosa, bastante dura. Então vamos olhar o contexto aqui para a gente perceber do que essa história está nos remetendo à reflexão nesta manhã. Números 14, vamos ver a partir do versículo de número 20. Tornou-se o Senhor, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedecem minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim, ou seja, que reclama o tempo todo? Vamos fazer uma pausa aqui. Então dizia há pouco em testemunho, a forma em que eu fui educado na fé, na minha casa pela minha mãe, eu e os meus irmãos. Olha só, então, o contexto anterior é, Deus liberta o povo do Egito, depois de 430 anos de escravidão, coisa que nós sabemos, aprendemos da palavra. Depois coloca esse povo em direção ao mar, para chegar à terra da promessa. Então à frente o mar, atrás o exército de Faraó. Então o povo vai agora, né? Moisés vai, fala com Deus, diga ao povo que marcha, o mar se abre. Ao mar se abre, agora tem um deserto, ok, para caminhar no deserto em direção à terra da promessa. Aí deserto não tem comida, Deus dá comida. Deserto não tem água, Deus dá água, né? O deserto não tem carne, Deus dá carne, as cadonias. Então o texto está dizendo, olha, por 10 vezes 10, 5 mais 5, por 10 vezes Deus fez grandes sinais, prodígios e maravilhas, coisa que ninguém esperava. Deus dá água no deserto, Deus dá comida no deserto, e detalhe, por 40 anos. E aí, presbítero Nilson, e o povo reclamando. Então vamos voltar à minha reflexão anterior. Ora pois, nós temos a plena convicção da salvação em Cristo. Só isso já é motivo para você todo santo dia louvar o Senhor, falar, Senhor, dentre os que se perdem, o Senhor foi gracioso e me trouxe para aqueles que são lavados e purificados no sangue de Jesus, amém? Então todo dia você acorda, você lembra que é salvo em Cristo Jesus. Depois, segunda coisa, como dizia o reverendo Abival de saudosa memória, que o crente tem que começar a leitura do jornal, naquela época tinha jornal escrito, né? O crente tem que começar a leitura do jornal sempre lá na lista do quê? No obituário, porque só lê quem está vivo. E o fato de você não estar, óbvio, na lista do obituário, segundo motivo para dar glória a Deus. Então você é crente, salvo em Cristo Jesus. Então você está vivo. Terceiro, se você pode andar, você não está numa cama, né? Doente, padecendo. Terceiro motivo, começa a pensar, por exemplo, todos os motivos, até desempregado, você tem motivo, você tem condições físicas de entregar um currículo, você tem um currículo para entregar, você tem informação, então você pode ir. Então percebe, quando a gente começa a olhar, a reparar o que Deus tem feito na nossa vida, fato é, irmãos e irmãs, que o crente não terá nenhum motivo, isso aqui é opinião minha, tá? Nenhum motivo para reclamar do Senhor. Nenhum. E a gente, irmãos e irmãs, precisa imprimir essa agenda diária no nosso coração. Senão a gente corre o risco de parar, de olhar para trás e conferir, sim, conferir, listando, tá? Com uma caneta e papel, todas as grandes coisas que Deus já fez na nossa vida. Vou fazer uma pausa aqui.
Uma das escolas que eu trabalho tem educação infantil. Então, eu trabalho no EJA à noite, mas tem educação infantil. E, inclusive, uma presbítera nossa, acho que eu já falei isso aqui, uma presbítera nossa lá da primeira de Diadema, é professora lá. Na quarta-feira, eu entro 3 da tarde, porque a gente tem HTPC, né? Os professores sabem o que é, tem formação. E aí, quando eu chego 3 da tarde, tem mais 2 horas ainda com as crianças. Eu não trabalho com elas, mas eu as escuto, eu as vejo e convivo com as professoras do infantil. Irmãos e irmãs, para nós que somos pai, mãe, nós que somos crentes, eu falo assim, mais uma terapia para o crente parar de reclamar da vida, ir numa escola pública de periferia, de educação infantil, e parar para ouvir os relatos sobre como vivem as crianças. Aí você fala, que vergonha que eu reclamava da vida. Que vergonha que eu reclamo de Deus. Ontem a gente falava sobre, por exemplo, o Hospital do Câncer. Nosso irmão Helder, mais uma vez, vai enfrentar essa batalha. Você já foi no Hospital do Câncer? Vá, se você não foi. Comece a reparar. Sabe? Então, irmãos e irmãs, o texto de Números é um chacoalhão de Deus para aquele povo. Em outras palavras, olha, vocês não têm motivo para reclamar. Deus abriu o mar, Deus tirou vocês da escravidão. Durante 40 anos, todo dia, era só ir lá no sereno e colher a semente que Deus mandava do céu, chamada de maná. No deserto não tinha água, Deus mandou Moisés, mete ali. Inicialmente não era bater o cajado, Moisés que foi meio que bravo, cansado de pastorear aquele povo, né? Falar e a rocha suscitará água. A água veio. Depois nas águas amargas, as águas de Mara, Deus tornou, lá na rocha de Refidim, depois nas águas amargas, Deus tornou a água doce, o povo matou a sede. E depois lá no final, já bem próximo da terra, era só atravessar o Jordão, presbítero Josias, Deus mandou 12 espias, um de cada tribo, vai lá reparar. Aí eles vão lá, como eu falei na semana passada, eles pegam o fruto da terra e chegam dando um relatório para Josué, dizendo, olha, de fato esta é a terra de que nos falou o Senhor aos nossos pais, mas olha, lá tem gigante. Percebe? O Deus que abriu o mar, o Deus que afogou o exército de Faraó no mar, o Deus que sustentou aquele povo 40 anos no deserto, dando comida, dando água, livramento, não faltou calçado, como diz o texto, eles caminharam 40 anos. Ora pois, o que são os gigantes perto de tudo que Deus fez? Então a nossa reflexão nessa manhã, olha, sem Deus nada podeis fazer, é que na nossa vida, até mesmo uma reclamação, olha, então é de Deus, Senhor, olha, o que o Senhor acha? É justo? A minha reclamação é justa? Então até a reclamação, a murmuração que às vezes a gente quer implantar na nossa caminhada com Deus, precisa ser permitida por Deus. E se a gente submeter a nossa reclamação a Deus, Ele vai dizer para a gente, olha, você quer mesmo que eu dê minha opinião? Você sabe de quantos crentes eu estou cuidando? Que a gente acha que é só a nossa vida diante de Deus. Já reparou isso? A oração nossa? A Bíblia, as estimativas dizem que há em torno de 2 bilhões de cristãos na Terra, dos 7 bilhões, aliás, dos 8 bilhões de seres humanos, né? Há uma estimativa de 2 bilhões de cristãos na Terra, incluindo católicos, nossos irmãos católicos, né? Olha só, numa lista de 2 bilhões, fora os que Deus tem ainda para transformar, né? Numa lista de 8 bilhões de seres humanos, a gente está lá com uma agendinha aqui, uma lista, ó Senhor, ó, está demorando, hein? Percebe? 8 bilhões de seres humanos, fora a criação. Deus cuida dos mares, dos animais, ou você não crê que Deus cuida de todas as coisas que Ele criou? Eu creio, né? E a gente ali com a nossa agendinha. E detalhe, Ele acabou de dar uma graça na sua vida, uma bênção, ao invés de passar um tempo glorificando a Deus, adorando, glorificando, agradecendo, você já coloca outra na fila. Ó, Senhor, falta mais uma agora. Aí Deus dá a segunda, ó, coloca a terceira. E a gente passa a vida assim,
Só requerendo e querendo, exigindo, né? Houve um tempo que uma igreja aqui em São Paulo dizia: você tem que decretar a bênção que você precisa. Eu vou decretar a bênção que você precisa, né? Pois bem, voltando lá para o texto, eu quero que vocês, para compreender esse texto, e a gente não estender tanto, eu vou distribuir alguns versículos, algumas passagens aqui, para a gente então perceber e conferir lá. Só para a gente conferir o texto já conhecido. Dona Débora, Êxodo 14, 21 e 22. Liliane, Êxodo 15, 24 e 25. Helvin, Êxodo 16, 2, 3 e 4. Josias, Êxodo 16, 12. De cá. Denilson, Êxodo 17, 2. Milton, Êxodo 32, verso 1, depois o 7 e 8. Neiva, Números 11, verso 4. Edna, Números 12, verso 2. E aqui, Marlene, não tem para todos, tá, queridos? Vamos nos ater a alguns aqui. Números 14, 2 e 4. Números 14, o 2 e o 4. Irmãos, então, para um segundo momento, para a gente pensar, para atender esse tema, sem Deus nada podeis fazer, se a gente não estiver conectado ao propósito de Deus, né, a gente facilmente entra no modo humano. O que é o modo humano? Né? Lembrar que domingo, é dia de ir para a igreja, lembrar que domingo a gente é crente. Então a gente exercita a nossa espiritualidade a partir do domingo, que é quando a gente está na casa do Senhor, nós somos provocados coletivamente a orar, a ler a palavra, ouvir a mensagem, cantar louvores ao Senhor, ok, né? Então, termina o culto, termina a escola dominical, chega em casa, a gente, né, vira a chave, vira a nossa espiritualidade para a vida real, entra no modo humano e passa uma semana, 6 dias da semana, no modo humano, ou seja, como se Deus não tivesse nada a ver com o que nós pensamos, falamos, fazemos, planejamos. Eu tive um professor de teologia que dizia, né? Não, o Espírito Santo não é um objeto que você deixa na estante e no domingo você pega para ir para a igreja. Você não vai encontrar em nenhum lugar na Escritura esse tipo de ensino. Não, o Espírito Santo é um selo. Tenta tirar o selo da carta depois de colado para você ver. O que vai acontecer? Né? Vai rasgar. Ah, mas como é que são os colecionadores? Eles recortam, e aí recorta o selo, recorta junto com o envelope, né? Porque depois de colado já era. Então, quando Paulo fala que o Espírito Santo é um selo em nós, ele está inspirado nisso, Lívia. Então, selo significa, ele está em você. Tudo que você vai fazer, até quando a gente está reclamando de Deus, a gente está reclamando na presença do Espírito Santo. E que ele orientou, Romanos 8, 26, né? Olha, então, coloque a sua reclamação diante de Deus, mas quem vai interceder por você é o Espírito Santo. E ele intercede com palavras, a palavra lá, né? Outro dia até citando essa palavra aqui na mensagem, né? É aleletóis, ou seja, é uma verdade divina, né? Que nós não compreendemos, mas temos de aceitar. O Almeida, quando traduz lá por inexprimíveis, né? Meio que dá uma suavizada, né? Mas o Espírito Santo, quando leva a nossa causa diante de Deus, ele está filtrando para levar com linguagem divina, né? É justa a nossa reclamação, né? É justa a nossa reclamação? Vamos ouvir Êxodo 14, 21 e 22. Porém, tão certo como eu vivo, como toda a terra seja gerada a glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, os prodígios que fiz no Egito. Não, é Êxodo. Êxodo 14. Desculpa. É Êxodo 14, 21 e 22.
Amém. Eu sempre me lembro para mim mesmo, mas me lembro de ter contado também testemunho para vocês. Quando eu me converti, aos 19 anos de idade, pastor, mas o senhor não nasceu na igreja? Uma coisa é nascer na igreja, outra coisa é ter um encontro pessoal com Deus, né? Então eu tive num acampamento de carnaval no fim de semana. E quarta-feira de cinzas, a gente retoma para trabalhar, né, às 14 horas, né? E o meu presente da minha conversão foi a minha demissão, né? No final da tarde, né, o gerente me chamou e falou: você está despedido, né? Lá, entre outras causas, era, né, lá, eu acho que eu era meio que, assim, justo demais para aquilo que, numa outra ocasião eu falo para vocês, né, para aquilo que ele esperava, né, de mim. Enfim, me despediu. Foi meu presente de conversão, foi o desemprego, né? Aí eu fico pensando, se eu tivesse reclamado de Deus porque eu fiquei desempregado, será que eu estaria aqui? Será que eu seria pastor? E se eu tivesse sido muito bem sucedido naquele emprego? Percebe, irmãos e irmãs, é importante que o crente coloque na sua agenda diária que nada acontece na sua vida se não tiver um propósito de Deus. Eu creio nisso, irmãos e irmãs, eu estou compartilhando com vocês. E detalhe, eu aprendi isso da palavra do Senhor. Há um hino lindo no nosso cenário que diz, né, que não há dor sem divino fim. Ou seja, que até para a dor que você sente, que eu sinto, há uma finalidade. Sabe? Há uma finalidade. Mas por que Deus demorou tanto tempo para libertar o povo do Egito? Deus tem as suas causas, as suas razões. O Jó vai reclamar, Leila, para Deus: Senhor, está difícil demais, já aguentei isso, já perdi meus filhos, já perdi minha riqueza, já perdi, um monte de coisa, minha dignidade, que agora eu estou doente, estou coçando aqui as chagas com um caco de tijolo. E começa a reclamar de Deus, amaldiçoou o dia que nasceu, já tinha feito de tudo. Aí depois de 35 capítulos, do 42, né, que é o livro, depois de 35 capítulos, com uma situação bastante difícil, eu gosto muito da fase quando Deus fala assim, agora cinja os teus lombos, porque eu vou falar. Sabe o que é cingir os lombos, né? Curva-se, que o chicote vai falar. Onde é que você estava quando eu criei o mundo, rapaz? É o que minha mãe diria. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Quem você pensa que é? Quantas almas que estão gemendo, que você tem preocupação? A gente se preocupa com o nosso umbigo. Quantas almas estão gemendo? Quantas orações são colocadas diante de Deus? E nós aqui achando que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Percebe? Não, nada acontece na vida de um eleito de Deus que não seja do propósito dele, né? E essa é uma conduta que nós, irmãos e irmãs, que já somos adultos e até mais antigos na fé, precisamos empoderar essa geração que está vindo agora, de crente mimado. Vocês sabem disso. Crente que muda de igreja, que muda de Deus, muda de religião, por nada, porque são crentes o que? Reclamões, acham que o mundo gira em torno do umbigo dele, exigente, e não faz nada, viu? Não faz nada. E eu, como pastor, sei, é difícil. É o crente consumista, que o culto tem que ser para agradar a ele, né? Essa geração que também não duraria, Dona Isabel Bronzatti, né? Não duraria lá entre aqueles 600 mil que saíram do Egito. 600 mil saíram do Egito, apenas 2 famílias chegaram no final. 2. 600 mil pessoas saíram do Egito. Deus tirou 600 mil pessoas do Egito. Sabe quantas que chegaram lá na terra da promessa? 2 famílias. 2. E por quê? Depois de terem visto todo tipo de sinal. Eu falo que é o crente, é como um filho, né? Aquele filho que foi educado ou foi criado em casa, nunca ouvindo não. Nunca ouvindo não. Tudo pode. Tudo pode. Já cheguei a ouvir, minha mãe e meu pai me educaram, nunca podia nada. Agora com os meus filhos vai ser diferente. Até o dia, isso um irmão meu, né, de sangue, irmão meu falando para mim. Até o dia que levou a primeira bifa na cara, desculpa a expressão. Um moleque de 8 anos, o pai resolveu falar um não, e o moleque, pá! Aí ele percebeu, minha mãe estava certa e eu estou absurdamente errado. Aí ele mudou.
a regra, né? E deu tempo ainda de corrigir, né? Então a gente quer ter esse mesmo modelo com Deus. Deus nunca vai dizer não para nós. João Calvino, reformador, dizia que até o não de Deus, presbítero Josias, até o não de Deus é divino na nossa vida. Até o não é divino, né? Porque Hebreus 12 é quando Deus nos corrige, nos exorta. E quando Deus nos exorta, nos corrige, assim como você educando o seu filho, é para o seu bem. A minha mãe para bater, né? Baixinha de 1,52 m, né? Pegava na mão assim, né? Assim, é para o seu bem que eu vou ter que te bater. Eu pensava comigo, mas como pode ser para o meu bem, você vai doer? Né? Como pode ser para o meu bem? E hoje, né? Hoje com 51 anos de idade, assim, e estava certa ela estava me abençoando naquela hora que ela estava me batendo. Você está louco, pastor? Não, não estou louco não, estou citando Provérbios 22, que até a varinha era instrumento de Deus para corrigir a gente, né? Então essa geração de crente agora, é essa geração que está dando carteirada em Deus, que Deus é obrigado a fazer tudo por ela, e ai se não fizer, porque eu vou embora, hein? Nós já sabemos onde isso termina. Nós sabemos onde termina. No deserto, termina onde? No deserto. Ninguém atravessa o Jordão. Por quê? Porque é a geração que não sabe conviver com os nãos, os santos nãos de Deus. Tá? Próximo texto, Êxodo 15, 24 e 25. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali os estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Pronto. Então, só para mostrar, Deus abriu o mar, agora dá água. Próximo, 16, 2, 3 e 4. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne que comíamos com a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Pronto. Imagina se Deus nos colocasse em prova, né? Ou colocasse essa geração reclamona agora, né? Em prova. Então o povo reclama, Deus manda o maná. E no texto todo, a gente vai inclusive encontrar a informação que é a seguinte: Deus fala, não precisa guardar. Todas as manhãs você vai lá fora e você vai colher. Sabe o que significa, né? Ou você confia que eu estou no controle, Deus falando para nós, ou você deixa eu cuidar da sua vida, das coisas que são preciosas para você, né? Ou então eu não cuido. Aí você cuida do seu jeito. Irmãos e irmãs, nós sabemos como é que nós cuidamos. Nós sabemos. Já não deu certo, Jaque, desde o Éden. Já não deu certo lá no Éden. Quando foi que deu certo? O texto da nossa reflexão é: sem Deus nada podeis fazer. Precisamos tomar posse dessa palavra divina, que é de Deus, disse Jesus: sem mim nada podeis fazer, né? Então é melhor deixar Deus cuidar e entregar mesmo. O Salmo 34, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Então ali não guardar o maná significa o quê? Olha, todos os dias eu vou lá fora e o maná estará lá. Além de ser um milagre de Deus cuidando, tem algo muito importante para nós que somos servos do Senhor. É o princípio da obediência. Se Deus nos mandou não guardar, que não precisa, então nós não vamos guardar.
Todos os dias Deus há de nos sustentar. Bom, mas alguns, eu acho até que a maioria, o que fizeram? Guardaram. Então guardar é o quê? Vai que amanhã Deus não dá. Percebe? É assim que é o nosso coração. O profeta Jeremias já descreveu lá no capítulo 17, desesperadamente corrupto, né? Mas vai que um dia um Deus falha, né? Aí guardou, o que aconteceu? Deu bicho, né? Próximo, 16 verso 12, Êxodo 16 verso 12, quem vai ler? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Bom, então Deus, vamos repetir então. Deus abriu o mar, Deus deu água doce no deserto, Deus deu maná. Agora, olha que chique, Deus deu carne, codornizes, uma revoada no deserto. Aí foi lá, deu carne para o povo. Vai contando, viu? A quarta bênção. 17:2. Quem vai ler o 17:2? Leia, Denilson. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contenteis comigo? Por que tentais ao Senhor? Pronto. Pela quinta vez, aí Deus vai bater na rocha, Moisés vai bater na rocha, a rocha vai suscitar água e vai beber, o povo vai matar a sede. Quinto milagre, né? E vai continuar, a gente poderia passar aqui conferindo todos os 10, para onde você vai compreender o texto que vai ser lido agora, tá? Êxodo 32, é o presbítero Milton, por favor. Êxodo 32, de 1, lê o verso 1, depois o 7 e o 8. 7, né? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois contra este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe será sucedido. Então disse o Senhor a Moisés: Pai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Pronto. Então Deus fala para Moisés: desce, porque o teu povo que você tirou do Egito, né, se corrompeu. Não é de hoje, irmãos e irmãs, que quando a conduta de um crente é colocar Deus em xeque, ou seja, em dúvida, exigir, se Deus disser não, né, ele bate em retirada. A prova já está lá no Êxodo. Moisés vai a um monte, porque fora convocado por Deus, dona Rosa, e vai no monte e vai receber as tábuas da instrução, os 10 mandamentos, e passa lá 40 dias. E o povo fala assim: esse homem que, olha só, esse homem que nos tirou do Egito, simplesmente, gente, olha só, simplesmente foi liberto do Egito depois de 430 anos. Centenas de gerações foram escravizadas, gerações a partir de Abraão, né? Centenas de gerações foram escravizadas no Egito. Depois de 430 anos, Deus levanta Moisés, vai lá e tira o povo. Depois então, Mar Vermelho, bom, primeiro, nem contei o milagre de tirar o povo do Egito. Então, tira o povo do Egito. Depois abre o mar, a água doce, maná, codornizes e depois a água nas rochas de Refidim. 6 milagres, tá? Vai o Moisés no monte, é convocado por Deus para trazer as tábuas da lei, né? O povo fala assim: não, esse Moisés que nos tirou do Egito, está contando o que ele fez. Esse Moisés que nos tirou do Egito, vai saber o que aconteceu com ele. Não, bora fazer um bezerro de ouro. Percebe? Que essa é a motivação, muitas vezes, que as pessoas abandonam a fé, né? Ou abandonar a fé no sentido, não creio mais em Deus. Não, ele não aceita mais Deus, aspas, né, interferir na vida dele. Ele quer fazer do jeito dele, né? Bom, e do jeito dele nós sabemos o resultado já. Números 11, quem vai ler? Números 11, versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem dará carne a comer? Pronto.
é sempre importante, uma palavrinha só, Neiva, no texto que você leu, uma palavrinha só faz toda a diferença para compreender essa passagem. E o populacho, né, veio a ter grande fome, ou grande desejo, saudade das coisas do Egito. Quando você vai interpretar e estudar o texto, você vai descobrir que o populacho era quem? Então imagina, teve ali, Oscar Fer, uma rebelião no presídio, e aí saiu um monte de gente, né? E aí de repente o cara que está preso, ele sabe que ele está preso porque ele cometeu um crime, ele fala assim: não, eu não vou sair daqui. Não é porque a porta está aberta, né, que quebraram a cadeia, que eu posso sair, que eu vou embora. Ou como aquele brasileiro que deu de Homem-Aranha, né? Brasileiro, né? Mas infelizmente, né? Aí eu falei: não, eu vou ficar aqui, não importa que a cadeia esteja quebrada, destruída. Eu estou aqui porque eu fui condenado. Eu cometi mesmo aquele crime. Ah, pastor, que mundo que você vive, né? Vamos imaginar. Bom, o povo que saiu do Egito, os descendentes de Abraão, mas também havia um populacho, ou seja, não era só hebreu que estava escravizado ali, né? Várias outras culturas, vários outros povos. Detalhe, Niceia, esses povos que saíram com o povo hebreu, já que a porta estava aberta, esse povo era o povo que adorava lua, sol, estrela, pessoas, pedra, terra, né? Luminares. Hebreus não. Hebreus são descendentes de Abraão, o Deus criador de todas as coisas, o nosso Deus, Jeová, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Deus do povo hebreu, tá bom. Então saiu aquela mistura de gente, e aí quando vem a dificuldade no deserto, olha só, o populacho começa a influenciar o povo de Deus. Não, vocês estão loucos, seguir esse Deus aí, vamos voltar para o Egito, lá tem comida, lá tem pepino, lá tem carne, e é tudo de graça. Mas, gente, como pode fazer essa leitura da vida? Como de graça? Vocês eram escravos por 4 séculos, escravos, e vai dizer que no Egito que era bom, né? É como o filho rebelde que sai de casa porque o pai está colocando regra. Não vou sair daqui, sai, pode ir embora. Se você acha que lá fora você vai ter o tratamento que você tem aqui, que alguém que te ama tem regra, porque a vida coloca regra. Em tudo que é lugar tem regra, né? Então reclama porque Deus está no controle, mas do modo dele. Vamos voltar para o Egito? O povo volta, por quê? Preferiu, Neiva, ouvir o populacho, que não tem nenhum compromisso com Deus, do que ouvir a Deus. Nesse texto, eu me lembro de uma vez, uma mensagem que Deus me deu, e eu preguei esse texto, aliás, muitas vezes, mas essa me lembro bem, dizendo: quem é o teu conselheiro? Né? Quando a gente se rebela com Deus, fica bravo com Deus, quem está te aconselhando? Ou quem está me aconselhando, né, a desenvolver uma vida de murmuração? Porque alguém está nos aconselhando a fazer isso. Será que é a nossa consciência? Né? Será que são as pessoas que têm influência sobre nós? Porque ali foram quem? Foi o populacho. Não, lá no Egito que é bom, vocês estão loucos, não, vamos voltar para lá. E vai influenciar o povo. O povo se rebela, Edna, contra Deus, e prefere ouvir o populacho. Ouvindo o populacho é o quê? Não, vamos voltar para o Egito, que lá que é o lugar. Lá que era bom, lá tudo era de graça. Não, né? Eu costumo dizer que lá, o que eles estavam pensando que era graça, era a desgraça, ou a antigraça. Porque graça é o cuidado de Deus. Lá a graça era o quê? Não, era para comer, tinha que viver as condições da escravidão. Isso é graça? Não, isso é desgraça, isso é antigraça. A graça mesmo é o cuidado de Deus, é a provisão do Senhor, só que sempre sob a soberana vontade e propósito do Senhor. Próximo texto, 12:2, né? E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Pronto, aí é o texto conhecido, né, da Miriam
e Arão com, aspas, com inveja, né, de Moisés. Irmãos, até do ponto de estar aqui o psicólogo, até do ponto de vista da psicologia, né, a inveja é uma desgraça. Ela te detona emocionalmente. Porque ao invés de reunir saúde e energia física e emocional para você ir escrever a sua própria história, né, a história do invejoso é aquela que fica tentando, né, passar o tempo olhando o outro, desejando as coisas que o outro tem e perdendo tempo com isso. Por quê? Porque a minha vida está vinculada àquilo que eu vejo no outro. E do ponto de vista espiritual, então, está lá entre os pecados que, é pecado. Então, do ponto de vista, sem ser religioso, do ponto de vista psicológico, é um problema gravíssimo, sério, de desvio de energia emocional. E do ponto de vista espiritual, pecado. Tá, então para que insistir, né? E às vezes a gente não percebe que está tendo inveja. Por que não percebe? Porque a gente traduz a inveja a partir do quê? De uma crítica. Ministérios na igreja, irmãos na igreja, a gente disfarçadamente vai e fica criticando. A crítica de alguma forma é uma inveja travestida, né? Então, no caso de Miriam, também passando por esse, né, momento ruim, difícil. Próximo texto, já terminando, Números 14, verso 2 e verso 4, quem vai ler? Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, toda a murmuração do Egito. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E diziam uns aos outros: levantemos o capitão e voltemos para o Egito. Pronto. Bom, então, aí de novo, é claro, vamos levantar um capitão, ou seja, a gente precisa mesmo de um guerreiro. A gente não precisa de Deus. Hoje, a geração de hoje, e ontem estava ouvindo de novo, mais um, né, que é um tema que eu tenho já bastante tempo observado, coaching. Coaching é uma palavra inglesa, né, mas que é o seguinte, são aqueles caras que ficaram ricos empoderando você. Você é o cara, você é forte, você terá conquistas, você pode, né? Olha, desde que você, né, desperte o dragão que está escondido dentro de você. Bom, isso no mundo lá fora são para as palestras. Tem gente que ficou milionária fazendo isso, né? O ser humano vai, opa, eu sou o cara, então empoderar ele. Ele não percebe que na verdade é a empresa que quer que ele produza mais, que ele produzindo mais, a empresa vai ganhar mais, né? Agora, pior do que isso é os pastores que entraram nisso, trazendo para dentro da igreja, né? É quando o pai, eu já vi alguns, né? É quando o pai está vendo que o filho está errado na conduta na igreja, ao invés de ir exortar, ele vai lá dar carteirada no conselho, no pastor. Está todo mundo errado, na igreja está todo mundo errado, mas meu filho está certo, percebe? E aí o moleque falou, ele inflou o peito, eu sou o cara, até o dia que a vida, pá, cortar lá no, né, puxar o tapete, não vai ter o pai para proteger, né? Então, não, irmãos, às vezes esse modelo já é um modelo errado na relação de família. Então, na relação com Deus, a resposta você já tem, tá? Vamos terminar voltando para o texto base, Números 14, e aí você então compreende por que do texto que está colocado aqui diante de nós, que serviu para nossa reflexão base, né? Sem Deus nada podeis fazer. Então, número 14, verso 39. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Bom, o que Deus falou que deixou triste o povo? Disse, olha, essa geração não vai atravessar o Jordão. Essa geração não vai conquistar a terra. E por quê? Olha só, verso 26, Números 14, voltando um pouco, verso 26. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Agora Deus está falando com Moisés. Olha, não é falta de milagre, não é falta de
sinais e maravilhas, porque eu já fiz isso quantas vezes? Olha só, verso 27, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim também, ou seja, vocês falaram o tempo todo reclamando, agora quem vai falar sou eu. 29, neste deserto, não é nesse não, neste é, aonde eles estão, cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, portanto a primeira família, filho de Jefoné, e Josué, a segunda família. Aí você me pergunta, tá bom pastor, quem são Caleb e Josué? O que eles têm de melhor que 600 mil pessoas não tinham? Lembra aquela coisa? Ah, mas a vida do fulano dá tudo certo. Miriam falando. Por que Deus faz assim com Moisés? Por que Moisés é queridinho? Tudo dá certo para ele. Então percebe que já no coração estava alimentando aquele sentimento de inveja, sabe, de derrota. Ah, eu não posso, ah, não é comigo. Percebe? Então a resposta, por que Caleb e por que Josué? Por que Caleb? Porque Caleb estava entre os 12. Josias, os 12 espias foram na terra, perceberam que era a terra da promessa, aí voltaram. 11 dos 12, Leila, disseram assim para Josué: não, essa terra não é para nós não, a gente não pode. Caleb faz o quê? Não, aqui está a prova, olha os frutos que nós trouxemos de lá, esta é a terra que Deus falou aos nossos pais, e agora é a nossa vez. Sim, é a terra que Deus estava falando. Fizeram o quê? Ameaçaram ele de morte, mandaram ele calar a boca, Aí aquela geração vai ficar para trás. E Josué? Josué, a mesma coisa, creu até o final. Ou seja, diante das dores da vida, diante dos nãos, das dificuldades, dos problemas que todos nós aqui na terra estamos sujeitos, colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor está no controle. Alguma razão há para eu estar passando por isso. Eu costumo dizer sempre: faça um checklist. O problema que apareceu na tua vida, faça um checklist, ou seja, repare se não foi consequência do que você fez. Como dizia um psicólogo, aliás um psiquiatra, que deu uma palestra na minha igreja 20 e tantos anos atrás, lá em Goiânia, quando eu era pastor lá, ele falou que 80% dos problemas humanos são fabricados por eles mesmos. Por isso, veja a coisa interessante, didática, Por isso é melhor a gente colocar o controle da nossa vida nas mãos de Deus, porque a gente inverte isso. Se a cada 10 problemas que a gente tem, 8 fui eu que sou responsável por ele, então, e se eu deixar nas mãos de Deus, como é que ele vai administrar? De forma perfeita, maravilhosa. É isso que ele fala. E Jesus falou assim: olha, você quer andar comigo? Então a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa deixar eu ser o gestor da sua vida. Negue-se a si mesmo, é isso. Não tenha a autonomia que você acha que tem. Negue-se a si mesmo, toma a cruz. Cruz lembra o quê? Sofrimento? Não, lembra amor. Amor, pastor? Sim, lembra amor. E amor incondicional, sabe por quê? Porque Deus foi capaz de oferecer o seu filho para morrer no nosso lugar. Então cruz não é sofrimento. E ainda que seja, não é o nosso, porque foi Jesus quem sofreu na cruz, percebe? Então olha só, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas eu já ouvi crentes dizer assim: eu caí na minha cruz, Jesus só fez isso para mim. É o crente que está sendo pastoreado por coaching. Você é o cara. Que sofrimento o quê? Não, é bênção. Certa feita, conta-se que o irmão da igreja foi dar o testemunho porque tinha conseguido comprar. Eu falo isso na faculdade, viu? Porque é uma ilustração e que faz muito sentido, até hoje. Ele foi dar um testemunho na igreja porque tinha conseguido comprar um Chevette 74.
estava feliz da vida, né? Aí chegou e falou com o pastor: pastor, eu quero dar um testemunho na igreja. Ah, é? Deus me ajudou a comprar um carro. Que bênção, irmão, né? Deus atendeu a sua oração? Atendeu. Que carro que você comprou? Eu comprei um Chevette 74. Não foi Deus que deu, não. Quem deu isso aí foi o capeta. Deus não dá Chevette 74. Deus dá um Corolla 2025, né? Tá vendo? Isso é coaching falando. Isso é coaching. A alegria da pessoa tem plena convicção de que aquela migalha que caiu da mesa, o cara que pensa um Corolla, né? O Chevette é migalha. Mas ele está feliz porque Jesus falou, né? Aqueles que comem das migalhas que caem na mesa e glorificam a Deus por isso. Mas o nosso padrão é o quê? É o que o coach está falando. Não, o seu padrão é a casa no Jardim Europa, né? O seu padrão é a casa lá no Morumbi, é em Moema, é isso, aquilo outro. Então os coachings entram na igreja, né? E vão dizer: quem são esses coaching, Neiva? São o quê? O populacho. É quem não tem compromisso com Deus, nenhum compromisso com Deus. E diz isso, né? Portanto, por que Josué e por que Caleb? Eles eram cara? Não, porque eles fizeram a única coisa que tinham que fazer: obedeceram, renunciaram e falou: o Senhor está à frente, Ele tem uma razão para isso. Depois você vai ler em casa, como tarefinha, o Josué 14, que é quando conta a história de Josias, que atravessam as famílias, atravessam o Jordão, e aí Josué vai distribuir a terra, né? Aí chega para Caleb e fala assim: olha, aqui está a sua porção. Aí fala que ele esperou aquela bênção por 40 anos. Já contei esse texto aqui 1 milhão de vezes. Caleb naquela ocasião tinha 85 anos, um pouquinho menos que o Oscar Ferrer, né? E pensa no homem feliz da vida. Glória a Deus, Senhor, olha aqui a terra, né? Aí o coach diria assim: você está maluco, rapaz? Você esperou 45 anos para receber, agora você está idoso. O que você vai fazer idoso? Sabe o que Caleb diria? Uai, se é para lutar, conte comigo, que eu estou firme ainda para lutar. Agora, se já não tem mais guerra, vou deitar aqui na rede e vou contemplar a glória de Deus, feliz da vida, porque Ele cumpriu a promessa e me deu a terra. Josué 14, leia em casa. Você vai ver se eu estou falando isso por mim mesmo ou se é o que está escrito lá. Josué 14, ele fala: glorificado seja o Senhor, porque eu cheguei na terra da promessa com 85 anos. Detalhe, ele esperou 40 anos para Deus cumprir a promessa. O crente hoje não espera 40 minutos. Não espera 40 minutos, né? Por quê? Porque ele está acostumado a achar que ele é o cara, que tudo gira em torno do umbigo dele. Ele não consegue compreender que até o não de Deus é santo, é divino, é cuidado, é amor, é provisão, é Deus nos livrando de nós mesmos, porque a gente já sabe que o resultado de um filho que só recebe sim, sim, sim. O dia que você disser não, ele se rebela contra você. Por que você acha que filho está matando pai? Para antecipar a fortuna, dinheiro, né? Ontem mesmo ouvi o caso de um senhor de 79 anos, não é crente. Eu estava lá no oficina de moto e o rapaz contando a história dele, né? Que a mulher largou ele porque entrou agora no jogo, está jogando lá naquela maquininha, viciado na maquininha. Aí a mulher não aguentou mais o problema, separou dele. Aí todo mundo abandonando. Aí foi lá, dividiu o que tinha, os imóveis, a parte para a mulher e a parte que está para ele. Ele falou assim: eu vou torrar isso aqui tudo no jogo. Aí o Chicão, que é o mecânico de moto, falou: não, seu Zé, não faz isso não, vou torrar isso aqui tudo. Mas por que você vai torrar? Porque eu passei a minha vida trabalhando, construindo alguma coisa, e hoje os meus filhos só pensam em dinheiro. Ele não vê a hora de eu morrer. Por que é isso aqui? Então vou preferir gastar no jogo do que deixar um centavo para eles. Percebe? A gente acha que isso é duro? Não, mas é a realidade. É a realidade. São os filhos que foram empoderados só ouvindo sim a vida inteira. Então, quando os pastores ficam escondendo do povo crente os textos bíblicos que nos mostram esse tipo de ensino, o que eles estão falando, né? Que você é o cara, né?
que Deus só vai fazer coisa boa para você. E de fato, Deus faz só coisa boa para nós. Por quê? Porque até o não de Deus é bom. Lembra nós lemos Abacuque ontem? Até o não de Deus é bom. Até o chicote de Deus é bom. Como a gente sabe, né? E hoje eu agradeço a Deus por ter apanhado a minha mãe, por ter corrigido, né? Corrigido. É para o seu bem. Hoje eu entendo que era mesmo, né? Já pensou? A gente está grato a Deus, grato a nossa mãe, nosso pai, né, meu? Porque deu aquela coça, né? E quando reúne os irmãos lá na casa dela, lá no Mato Grosso, aí começa a lembrar as histórias de quando apanhava, né? E ela lá na cozinha, às vezes prepara um café, alguma coisa, daqui a pouco ela chega, ela fala sempre a mesma frase, como a dona Isabelzinha, né? Só que a frase da minha mãe é assim: vocês estão aí de novo contando as histórias que eu batia em vocês e tal, e que não sei o quê. Ela só fala aquela frase assim, ó: só que eu nunca bati em inocente. Eu nunca bati em inocente, é verdade. Então, quando Deus nos corrige, irmãos e irmãs, quando Deus nos exorta, quando Deus fala não para a gente, há razão. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é clara, poderosa, lúcida e é espiritual, porque vem das Tuas mãos para o nosso coração. Permita-nos, Senhor, a cada dia, a cada segundo da nossa vida, que a Tua palavra, Pai, seja sempre a palavra final, para que com obediência possamos de fato, Pai, andar de acordo com o Teu propósito, perseverando na caminhada da fé. Oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador bendito. Amém. Amém. Deus nos abençoe, queridos irmãos e irmãs. Pastor, olha para mim para você ver.